Então, esse vídeo tem por objetivo fazer a correção dos exercícios com os alunos do primeiro ano sobre átomos. Vamos lá. Gente, aí um breve resumo, né? Nós estudamos sobre os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Tem modelos mais atuais? Tem sim. No entanto, no ensino médio, né, a gente vai estudar até no máximo isso aí, até Bohr mesmo. Modelo de Dalton. Dalton dizia que o átomo, ele parecia uma bola de bilhar. Ele era esférico, maciço, completamente preenchido por dentro. O átomo seria a menor parte da matéria. Então, ele era indivisível, indestrutível e maciço. Depois veio Thomson. Thomson descobriu que o átomo não era indivisível, pois menor que o átomo tinham os elétrons. Essas partículas de carga negativa ele chamou de elétrons. Segundo Thomson, o átomo era como se fosse um pudim de passas. A massa do pudim de passas tinha carga positiva. Então, esse átomo ele já não era tão maciço quanto aquela esfera. Ele era formado por uma coisa pastosa que teria carga positiva. E dentro dessa massa positiva, nós poderíamos encontrar pequenas partículas de carga negativa, que ele chamou de elétrons. Eram como se fossem as uvas passas na massa do meu pudim de passas. Por isso que ficou chamado como pudim de passas. Depois veio Rutherford. Rutherford disse que o átomo ele parecia com o sistema planetário, parecia com o sistema solar, onde nós teríamos bem no interior do átomo, bem no centro do átomo, o núcleo, onde estariam a parte positiva do átomo, né, os prótons, e em torno desse núcleo, girando livremente na eletrosfera, nós teríamos as partículas de carga negativa, os elétrons. Na verdade, Rutherford sugere que o átomo realmente não é maciço. Ele é completamente vazio, ele é completamente vazio. A única parte maciça do meu átomo seria esse núcleo. O restante seria um imenso vazio. Depois de Rutherford veio Bohr. Bohr aperfeiçoou a ideia de Rutherford. Ele descobriu que sim, ele confirmou que o meu átomo é formado por um núcleo central, onde contém os prótons de carga positiva. E nesse intervalo, Niels Bohr já tinha sido descobertos os nêutrons, né, por James Chadwick. Então, quando Bohr ele fez o seu modelo, ele já sabia da existência dos nêutrons, partículas sem carga elétrica que estavam dentro do núcleo. Esses nêutrons foram descobertos por Chadwick, né? Então, já sabia-se que no interior do átomo tinham prótons e nêutrons dentro do núcleo. E a grande inovação do modelo dele foi que os elétrons não giravam como se fossem os planetas girando em torno do Sol. Eles giravam em níveis de energia, em camadas de energia, de forma que o meu elétron ele pode sim saltar da camada anterior para a camada da frente, se ele receber energia. E aí, sempre que ele realiza esse salto, ele recebe energia, ele pode saltar de um nível para o outro. Esse modelo de Bohr ficou conhecido, modelo de níveis de energia. O elétron ele pode estar mudando de uma camada para outra, a partir do momento em que ele recebe energia. E aí, quando ele para de receber energia, ele volta para a sua camada de origem e emite a energia na forma de luz. Então, o átomo que nós vamos estudar aqui no ensino médio, o mesmo que nós estudamos no ano passado no 9º ano, ele é formado por um núcleo positivo. Dentro desse núcleo eu encontro prótons de carga positiva e nêutrons sem carga. Ele é formado também por uma eletrosfera. A eletrosfera são esses níveis, essas camadas de energia que a gente tem lá, ó. Nível 1, nível 2, nível 3, ou K, L, M, N, O, P, Q, né? E nesses eletrosferas, nesses níveis, nessa eletrosfera, nesses níveis de energia, nós vamos encontrar os elétrons de carga negativa. Então, o átomo atual tem duas partes, o núcleo
e a eletrosfera. E ele tem 3 partículas: os prótons positivos, os nêutrons sem cargas e os elétrons de carga negativa. Questão número 1. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis. Primeira, o átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Olha, aqui ele está falando lá que a matéria tem elétrons. Quem foi o primeiro a falar que a matéria tem elétrons foi Thomson, né? Quando ele disse que o átomo ele parecia um pudim de passas. Ele era uma grande esfera de massa positiva e nessa massa positiva tinha esses elétrons. Então, a primeira afirmativa ela é de Thomson. Segunda afirmativa, o átomo é uma esfera maciça, completamente maciça, em 1808. Quem falou isso foi Dalton. Então, Dalton, baseado em experiências que ele fez no laboratório dele, ele disse que o átomo parecia como uma bola de bilhar. Por que uma bola de bilhar? A bolinha de bilhar ela é esférica, ela é redonda, né? Ela é completamente maciça por dentro. Tenta jogar essa bolinha de bilhar no chão e quebrar a bolinha de bilhar. Bem difícil. Ela é indivisível, ela é indestrutível, ela é imperecível. Por isso que ele associa a bolinha de bilhar ao modelo dele, sem carga elétrica. Então, quem falou que o átomo era uma esfera redonda e maciça como uma bola de bilhar foi Dalton. O átomo é formado por 2 regiões, denominadas núcleo e eletrosfera. Associando essa ideia ao sistema solar, foi o modelo proposto por Rutherford, que ficou conhecido como modelo planetário, onde nós teríamos um núcleo positivo e denso, e em torno desse núcleo, um grande vazio, denominado eletrosfera, que era a região onde os elétrons estavam se movimentando o tempo todo. Então, essa última quem falou foi Rutherford. Então, a alternativa correta da número 1, Thomson, Dalton e Rutherford, letra A. Então, número 1, resposta correta, letra A. Número 2, assinale a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo. O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica positiva. Olha, o núcleo teria carga elétrica positiva porque contém os prótons. A gente vai preencher esse espaço, então, com positiva. Que seria equilibrada por nêutrons. Seria equilibrada por nêutrons dentro desse núcleo. E lá na eletrosfera, os elétrons, que têm carga elétrica negativa, que ficavam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada eletrosfera. Então, tá aí a resposta da sua número 2. A alternativa que melhor completa é a letra C. Então, número 2, a resposta, letra C. 3. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de... A gente acabou de falar desse modelo de Rutherford. Ele tem um núcleo, nesse núcleo de carga positiva porque tem os prótons, ele é maciço e em torno desse núcleo estão os elétrons girando livremente na eletrosfera, como se fossem os planetas girando em torno do Sol. Letra A. Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Quem falou isso, né, gente, foi Thomson. Completamente errado. Quem falou sobre o pudim de passas não foi Rutherford, foi Thomson. O núcleo de massa desprezível, comparada com a massa do elétron? Não, pessoal. Ele disse que o núcleo é maciço, é completamente preenchido. É no núcleo onde a gente encontra toda a massa do átomo. Falsa. O núcleo não tem massa desprezível. Letra C. Um núcleo muito pequeno, sim, de carga positiva, cercada por elétrons, verdadeira. Então, a alternativa correta nessa número 3, letra C. A letra D não poderia ser, porque o núcleo não tem carga negativa. Então, a resposta correta da sua número 3, letra C. 4.
O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. O núcleo, o Sol. Os elétrons girando em torno do núcleo, os planetas girando em torno do Sol. Né? Então, ó, o núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que, gente, já tá falando. Eletrosfera, essa parte aqui do meu átomo, é a região que contém os elétrons de carga negativa. Então, vamos buscar isso aqui. Concentra toda a massa do átomo? Não. Toda a massa do átomo está no núcleo. Contém partículas de carga positiva? Essa informação é do núcleo. Contém nêutrons? Essa informação também é do núcleo. Contém as partículas de carga elétrica negativa, conhecidas como elétrons. Então, a sua número 4, a resposta correta é a letra D. Número 5. Fogos de artifício utilizam sais de diferentes íons metálicos, misturados com um material explosivo. Quando incendiados, emitem diferentes colorações. Por exemplo, sais de sódio emitem cor amarela, de bário, cor verde e de cobre, cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis de energia e níveis de menor energia. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o modelo de... Olha, então ele diz aí que de acordo com o nível de energia que o meu elétron ele vai estar pulando, ele vai emitir diferentes cores. Bom, modelo de nível de energia, elétron que dá um salto quântico, sai do nível de origem, pula para o nível de fora quando ganha energia, e aí quando para de receber essa energia, volta para o seu nível de origem. Quem falou sobre níveis de energia foi Bohr. Ele aperfeiçoou o modelo de Rutherford, mas quem falou sobre esses níveis de energia foi Bohr. Então, a resposta da sua número 5, letra A. Número 6. O elétron foi descoberto por Thomson no final do século XIX, o que lhe rendeu o prêmio Nobel. Sempre que você falar de Thomson, você vai falar algo relacionado a pudim de passas, a elétron. Uma característica do modelo atômico proposto por ele é, olha, então, segundo Thomson, o átomo parecia com um pudim de passas, um pudim de passas. Ele era uma grande massa positiva e nessa massa estariam incrustados os elétrons, como se fossem as uvas passas, incrustadas naquele mingau que você faz para fazer o pudim de passas, né? Então, o átomo ele seria maciço, ele seria divisível, porque menor que o átomo agora eu tenho o elétron. Ele continuava sendo indestrutível, imperecível, só que agora ele tinha carga elétrica. Bom, o átomo é indivisível? Não. Por que não indivisível? Porque menor que o átomo eu tenho um elétron. Se eu tenho algo menor que o átomo, então ele é divisível. Os elétrons ocupam orbitais com energias bem definidas. Ele não falou de orbital. Ele falou que o elétron estava dentro do pudim de passas. O átomo é maciço? Sim. E poderia ser associado a um pudim de passas. Então, a resposta correta da sua número 6, letra C. O átomo sofre decaimento radioativo naturalmente. Ele nem imaginava isso aqui nessa época, né, pessoal? Número 7. O modelo atômico proposto por Niels Bohr, aquele modelo de níveis de energia, completou o modelo apresentado por Rutherford, melhorou o modelo de Rutherford. Conforme o modelo de Bohr, a proposição falsa é... Então, ó, vamos ficar atentos aqui, que nós vamos falar desses postulados de Bohr, mas nós queremos a proposição falsa. Lembrando que, segundo Bohr, o átomo era formado por um núcleo central, sim, de carga positiva, onde ficavam prótons e nêutrons. Em torno do núcleo, em níveis de energia, estavam a eletrosfera. Cada elétron tinha o seu nível de energia. Esses níveis de energia, essas camadas de energia, seriam aquelas camadas K, L, M, N, O, P, Q. À medida que um elétron ganha energia,
ele poderia saltar do seu nível de origem para o nível da frente. Quando ele parasse de receber essa energia, ele devolveria essa energia na forma de luz. Então, esse modelo de níveis de energia é o modelo proposto por Bohr. Quando o elétron recebia energia, o elétron pulava para a camada da frente. Quando essa energia cessava, o elétron retornava para sua camada de origem e aí ele devolvia essa energia que ele recebeu na forma de luz. Lembrando então aqui que nessa questão nós vamos fazer a proporção falsa. Ao elétron são permitidos certos estágios estacionários, certos níveis de energia? Ok. Quando o elétron está em um desses estágios, não irradia nem absorve energia? Não, ele pode muito bem absorver energia e saltar para um estágio da frente. Letra C. Quando passa de estágio de baixa energia para alta energia, ele emite energia? Por que eu coloquei que essa letra C aqui é errada para a gente? Para ele passar de um estágio de baixa energia, de uma camada, para ele passar de uma camada anterior, aqui ó, dessa camada, para ele passar dessa camada para a camada da frente, ele precisa absorver energia. Ele devolve energia quando ele volta para essa camada na forma de luz. Então, eu marquei essa alternativa como errada por isso. Porque quando ele passa de um estágio de baixa energia, de um nível 2, por exemplo, para o nível 3, ele não emite energia, ele absorve energia. Por isso, então, que essa alternativa é errada. Olha aqui, quando passa de um estágio de alta energia para um de baixa energia, ou seja, quando ele volta da camada 3 para a camada 2, ele emite energia luminosa, verdadeira. Como que ele passa da camada 2 para a camada 3? Ele só passa da camada 2 para a camada 3 se ele absorver. Então, a resposta correta da número 7, letra C. Questão número 8. Os recentes apagões verificados no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, mostram a grande dependência da sociedade atual em relação à energia elétrica. O fenômeno da eletricidade só pôde ser explicado no final do século XIX por meio de experiências em tubos contendo um polo positivo e outro negativo sobre o vácuo. Tais experimentos resultaram no modelo atômico de... Pessoal, falou de eletricidade, falou de elétrons, né? Quem fala de elétrons pra gente é Thomson. Esse átomo de Thomson, ele vem falar de elétrons. Disponibilizei aqui, ó, se vocês quiserem estar dando uma olhadinha lá nas experiências que ele fez com os raios catódicos, dei uma olhadinha para vocês verem como que ele conseguiu descobrir os elétrons. Então, quem que foi aí, né, o responsável por descobrir sobre os elétrons? Thomson. Então, a resposta da sua número 8, letra A. Número 9. Analise as afirmativas em verdadeiras ou falsas. Isso aqui não vai ser cobrado na AV1 de vocês, mas nós estaremos trabalhando com alguns desses conceitos em agosto. Primeira, átomos isótopos são aqueles que possuem mesmo número atômico e número de massas diferentes. Bom, isótopos vem de mesmo número de prótons, igual número de prótons. Nós estudamos, né, enviei vídeo aula para vocês, dizendo que o número atômico, ele indica quantos prótons ele tem no núcleo e quantos elétrons ele tem na eletrosfera. Então, a alternativa 1, verdadeira. Alternativa 2. O número atômico de um elemento corresponde à soma do número de prótons com o de nêutrons. Não, o número atômico corresponde ao número de prótons e de elétrons. É igual ao número de prótons e de elétrons. Quem corresponde à soma com o número de nêutrons é o valor da massa. 3. O número de massa de um átomo, em particular, é a soma do número de prótons com o de elétrons. Bom, o número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, essa alternativa também está falsa. Para eu achar a massa de um átomo, eu vou descobrir o que tem dentro do núcleo dele. E o que tem dentro do núcleo dele são apenas prótons e nêutrons. Alternativa 4.
Átomos isóbaros são aqueles que possuem números atômicos diferentes e mesmo número de massas. Iso vem de igual, A de massa. Então, sim, átomos isóbaros são aqueles que apresentam o mesmo número de massa verdadeira. 4. Átomos isótonos, iso, igual, N, nêutrons. São aqueles que apresentam números atômicos diferentes, ok? Número de massa diferente, ok? E mesmo número de nêutrons, verdadeiras. Então, isótonos são aqueles que apresentam o mesmo número de nêutrons. Questão 6, né? Alternativa 6 da número 9. Átomos isoeletrônicos são átomos que apresentam o mesmo número de elétrons e, portanto, o mesmo número de prótons. Essa alternativa é falsa, porque para ser isoeletrônicos, eles têm que ter somente o mesmo número de elétrons e não o mesmo número de prótons. Porque quando eles têm o mesmo número de prótons, eles serão chamados isótopos e não isoeletrônicos. Número 10. A eletricidade, do grego elétron, significa âmbar. É um fenômeno físico originado por cargas elétricas. Há dois tipos de cargas elétricas, as positivas e negativas. As cargas de nomes iguais, mesmo sinal, se repelem. Positivo com positivo se repelem. E as de nomes distintos, sinais diferentes, se atraem. Os opostos se atraem. O positivo vai puxar o negativo. De acordo com a informação, assinale a alternativa correta. Letra A. O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o modelo atômico de Thomson. Bom, Thomson, ele não falava de prótons e de elétrons, ele falava de um pudim de passas. Então, essa aqui, ela não pode ser explicada, a gente vai marcar a alternativa correta. Ela não poderia ser explicada por Thomson. Ela poderia sim. Por que ela poderia sim ser explicada por Thomson? Porque a gente teria uma carga positiva e elétrons negativos. Ele já falava disso, positivo e negativo. Por isso que eu não vou marcar essa, porque aqui fala não. E sim, isso aqui de cargas positivas e negativas pode sim ser explicado pelo modelo de Thomson. Letra B. O fenômeno descrito acima pode ser explicado utilizando-se apenas o modelo de Dalton? Gente, Dalton não falava de positivo e de negativo. Então, essa tá errada, porque não poderia ser Dalton. Os prótons possuem carga elétrica positiva? Sim, os prótons estão dentro do núcleo, que tem carga positiva. Então, a resposta correta da sua número 10, letra C. Letra D. O fenômeno descrito acima não pode ser explicado utilizando-se o